Flusão vai todo modificado para confronto pela Sul-Americana. Problema grave para o departamento médico do Flu e Fuentes não vai jogar. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem, como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando nele de graça não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes, podendo acompanhar o nosso conteúdo diário, é claro, trazendo o melhor da informação do dia a dia do Tricolor, beleza? Já se inscreveu aqui embaixo, aperta no botãozinho do like, botãozinho do joinha, dá essa moral pro meu trabalho, não custa nada, e também se inscreve no nosso canal, para que dessa maneira mais e mais torcedores possam saber que o BTB Esportes está fazendo essa cobertura do Flusão, fechou? Beleza. Também deixe seu comentário, a sua participação é muito importante, o seu compartilhamento também, para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos falar de Fluminense, porque hoje tem rodada importante, válida pela Copa Sul-Americana 2025, e para o Fluminense uma vitória importante, apesar de não estar priorizando essa partida contra a União Espanhola, e sim o clássico do próximo final de semana contra a equipe do Botafogo, que acontece lá no Estádio Olímpico Newton Santos, no Tapetinho. Por que eu estou destacando isso? Porque uma outra notícia vai abordar esse aspecto e eu quero falar sobre tudo isso com vocês. Para vocês que não sabem, o Fluminense viajou ao Chile antes de ontem e foi com a delegação totalmente alternativa. Por isso chegou ao país até um pouco mais cedo para poder ali fazer uma última preparação e um último ajuste. O Fluminense vai com a base praticamente toda nesse elenco e apenas 5 jogadores mais cascudos desse trabalho realizado por Renato Gaúcho. O próprio Renato ficou no Rio, não vem ao Chile, não vai participar desse duelo. É um treinador que está focado no Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse momento, e compreende que a partida contra a União Espanhola acaba sendo um jogo classificado como mais fácil e vai dar oportunidade de rodagem aos garotos. Eu vou dar minha opinião sobre isso e entrar no primeiro aspecto principal, que para mim é o respeito pelo adversário. Eu entendo, o Fluminense tem que fazer realmente isso, é uma viagem cansativa para o Chile, é um Fluminense que vai ter ali uma rotina muito cansativa, em junho/julho vai ter o Super Mundial, então tem que conseguir realmente orquestrar e se organizar dentro das peças que tem para a disputa dos campeonatos. Show de bola, concordo, sou 100% adepto a essa metodologia. Porém, a Sul-Americana, você faz isso quando você está 100% adiantado, 100% classificado. O que não acontece ainda. Teremos ainda a volta de mais 3 confrontos. Essa é a terceira rodada. Então, para o Fluminense, é importante manter ali o pezinho no chão. Um resultado hoje seria interessante, porque praticamente o Fluminense ele liquidaria pontos interessantíssimos para a reta final da Sul-Americana. Mas, enfim, é a opção do Renato, vamos respeitar. Eu vou trazer aqui para a galera de casa poder acompanhar a provável escalação do Fluminense para esse duelo. O Flu deve vir a campo com o goleiro Vitor Eudes, na lateral direita, Júlio Fidelis. Na dupla de zaga, Manuel e Thiago Santos, que fazem parte desse grupo de jogadores mais cascudos que eu falei que viajaram ao Chile. Na lateral esquerda, Léo Jance. No meio de campo, Facundo Bernal, que muitas vezes aparece entre os titulares do Fluminense, inclusive. Nonato, que também muitas vezes aparece entre os titulares. Kevin Serna, Lescano, Keno e Everaldo. Então, nesse time aqui, tem alguns jogadores que são experientes nesse cartel, né? O Manuel é um zagueiro que quase não é usado, mas que durante muitos anos foi até titular nessa equipe do Fluminense. O Thiago Santos, que briga por essa vaga entre os titulares no Flu. Além dele, o Facundo Bernal, que é um jogador que tem aparecido. Então, ó, Manuel, Thiago Santos, Facundo Bernal, Nonato, que inclusive entrou na última partida do Flu no Maracanã, empate contra a equipe do Vitória, ele que treinou como camisa 10. O Nonato está sendo esse articulador e faria essa composição na partida de hoje, jogando até o Lescano para fazer uma composição um pouco mais à frente, talvez um 4-3-3. Fica difícil a gente imaginar um desenho tático do Flu nesse esquema. O Serna, que é outro jogador também experiente, então já foi Manuel, Thiago Santos, Facundo Bernal, Nonato, Serna, ainda tem o Keno e o Everaldo. Então tem 7 jogadores mais experientes nesse time, mas de resto alguns jogadores da base aparecendo aqui e também o Lescano recebendo essa oportunidade. O banco de reservas é todo recheado de garotos e o Fluminense vai ter esse confronto importante. A bola rola às 19 horas no horário de Brasília para esse confronto válido pela Copa Sul-Americana 2025. A gente deseja sorte ao Fluminense que consiga uma vitória importante contra a União Espanhola. Vamos seguir com o giro de notícias e falar sobre Fuentes, porque ele não deve jogar contra o Botafogo. Havia uma grande expectativa e o problema está exatamente no que eu abordei ainda há pouco, o tapetinho. O Fluminense compreende que vai ser muito difícil colocar o Fuentes para jogar dentro das condições de gramado sintético. É um jogador que está vindo de um problema grave que teve muscular, é um jogador que ainda está nesse período de readaptação por conta da lesão e o Fluminense compreende que forçar ele a um gramado sintético pode ser algo preocupante. E aí começa esse questionamento, porque a gente está no final de abril, estamos iniciando o mês de maio, tá? Vamos iniciar no mês de maio. Há uma grande expectativa de que o Fuentes só volte 100% realmente com regulagem
nas partidas talvez de junho. E aí já tá na beira do Mundial. E o René vem conseguindo boas atuações, teoricamente, apesar de eu não concordar muito, mas consegue ele manter uma regulagem até defensiva e acaba sendo um jogador que vai ganhando a confiança do Renato. É muito ruim você ter um trabalho e um treinador assumir com você lesionado, porque você perde a oportunidade de mostrar propriamente o seu trabalho, mostrar o porquê você merece aquela vaga, o porquê você merece aquela oportunidade. Isso acaba sendo ali um peso, né, pro jogador que tem ali que representar a sua equipe, tem que representar a instituição e vestir a camisa realmente de uma maneira a mostrar a sua importância para aquele propósito. E o Fuentes não conseguiu isso. Quando o Renato assume o Fluminense, o Fuentes já tá lesionado, né, ele se lesiona na final do Campeonato Carioca, jogo 1 contra o Flamengo no Maracanã. Eu sempre bato nessa tecla, inclusive ele estava convocado para disputar a data FIFA a última data FIFA que aconteceu agora foi a data FIFA de março, né, que aconteceu em Brasília e na Argentina eu estive presente. Gabriel Fuentes foi cortado desse confronto, inclusive enfrentaria a seleção brasileira. E aí é um garoto que não conseguiu mais mostrar sua rodagem. Aí o Renato chega já vendo o René. E aí fica aquela parada. O René acaba sendo o cara da posição porque ele vai olhando, enfim. A não ser que o Fuentes volte, comece a treinar bem e aí reconquiste essa posição. Ainda tem a questão da readaptação, que para você, torcedor, você vai lembrar que o Fuentes demorou muito para se adaptar. Não foi uma coisa rápida. O Fuentes chegou no ano passado no Fluminense. Ele chega no momento de aperto e quase não joga. Ele não tem oportunidade. Ele vai ganhar realmente rodagem nessa temporada de 2025, onde ele consegue ganhar ali uma representatividade melhor junto com o técnico Mano Menezes e aí assume a titularidade. Faz um bom campeonato carioca, se destaca, é um jogador que recebe oportunidade na seleção colombiana, enfim, é um Gabriel Fuentes que ganha essas chances ao longo. Então é um cara que vai demorar para se readaptar. Enfim, havia uma expectativa do departamento médico do Fuentes voltar contra o Botafogo, o que já foi cortado por conta das condições do gramado sintético que poderiam afetar ali o desempenho do jogador. Então isso não entrou em pauta dentro ali do departamento médico também da fisiologia do Fluminense. E aí a gente vai entrar sobre esse departamento e falar de problema grave, porque o Fluminense segue com 8 jogadores no departamento médico. Eu falei 8. A gente pode destacar aqui os de principal importância, talvez, para esse elenco. Primeiro, o Thiago Silva, que segue fora, é um zagueiro tão importante para o Flu, teve uma lesão, a condição, né, o período de recuperação é de 1 mês, então o Thiago vai ficar fora durante bastante tempo. O segundo, que é o principal também, que é o Guga, que estava tendo essa composição de titular na posição, agora o Samuel Xavier toma a vaga, e para mim indiscutível, eu também sou a favor do Samuel dentro dessa composição dos titulares, e ali acaba sendo uma representatividade também muito grande para esse jogador que acaba sendo considerado um guerreiro ali tricolor, é campeão da Libertadores da América, não que o Guga também não tenha sido, quase faz gol na final, inclusive o Guga, mas para mim o Samuel Xavier é um jogador mais completo nesse quesito de marcação, ataque, defesa, enfim, acaba agregando um pouco mais na minha concepção o Samuel Xavier. E aí a gente pode tocar, por exemplo, no assunto do Renato Augusto, que segue fora, jogador que teve um problema no braço, caiu ali durante um jogo no Campeonato Carioca, que ele teve a grande oportunidade da carreira, acaba se lesionando. Então, assim, são muitas situações que a gente vai vendo ao longo desse dia a dia e vê que o departamento médico do Fluminense tem um problema grave a se resolver, que é curar esses jogadores ao longo de um ano que vai ter muitas competições. E a tendência, galera, com todo respeito, isso não é jogando praga, não é jogando nenhum tipo de mensagem ruim, mas a tendência é que o departamento médico do Fluminense aumente, porque são muitas competições que o Fluminense vai jogar no ano e vão ter jogadores que vão atingir a casa dos 60 jogos no final da temporada. São praticamente 2 campeonatos brasileiros, galera. Isso vai acontecer, não tem pra onde correr. É uma situação que acaba ali afetando todo um diálogo, todo um dia a dia de uma instituição. Então o Fluminense tem que estar ligado nesse poderio de recuperação desses jogadores, principalmente tratando-se de uma temporada que o Fluminense vai ter muitos, mas muitos jogos. O departamento médico tem outros nomes que estão por lá, enfim, os médicos vão ter que fazer um trabalho, vão ter que fazer uma avaliação. O Otávio, por exemplo, é um jogador que teve uma lesão grave no joelho, não vai poder se compor assim, vai ter que se resolver. Não adianta o Otávio ficar nesse aspecto e ficar assim pensativo. É um cara que vai ter que se resolver 100% para poder voltar. Não pode tentar forçar antes. Isso faz tudo ali uma função do departamento médico. Galera, é isso. Vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Mas antes, pedir para você apertar no botãozinho do inscrever-se aqui embaixo, também no botãozinho do like, no botãozinho do comentário. Deixe a sua opinião sobre esse vídeo, é muito importante. Também compartilhe para mais e mais torcedores do Fusão. Fechou? Galera, é isso. Eu vou me despedindo de mais esse vídeo. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive no dia a dia do Fusão. Até amanhã. Tchau, tchau.